Um feliz sábado a todos e a todas. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez em nosso canal para mais um estudo da lição. Hoje nós temos o prazer de termos a presença do nosso querido pastor Gilberto Tais. Ele hoje é departamental de mordomia, lar e família e saúde da Missão Cearense. Já foi pastor da Igreja Central de Sobral, da Igreja Central também de Fortaleza, e tem um grande ministério aí também trabalhando com arqueologia bíblica, com família, com história do cristianismo, e enfim, e tem o canal aí dele também, o grupo de estudos aí, Fé e Fideísmo. Acompanhe também o pastor Gilberto Tais, porque grandes coisas Deus tem feito no ministério dele. Boa tarde, feliz sábado, pastor Gilberto, seja bem-vindo. Olá, professor Matusalém, feliz sábado para você, feliz sábado para todos os amigos que estão nos acompanhando agora. Só um detalhe, é a Associação Cearense, viu? A Associação associação, né? Cearense. Isso, e o meu canal no YouTube é Fé ou Fideísmo, Fé ou Fideísmo. Mas a pessoa que estiver interessada em seguir lá, acompanhar aquilo que a gente produz ali, pode também encontrar como Gilberto Tais. Gilberto Tais, o Tais é THISS. E com esse mesmo nome, você me acha também, me encontra no Instagram. Certo? Muito bem, pastor. Então, parabéns aí pelo trabalho, pelo ministério. Seja bem-vindo e que Deus nos abençoe sempre. Pastor, a lição desse trimestre, estamos começando com a lição que vai falar da vida, das lutas, das provações, das privações de personagens bíblicos, de cada um de nós, né? Como é que o senhor poderia fazer uma rápida introdução à lição desse trimestre, provados pelo fogo? Quais seriam as ideias que o senhor poderia dizer que são importantes e relevantes dessa lição do trimestre? Olha, professor, um tempo atrás eu me lembro de ter me aproximado de uma pessoa e falado assim: você está com problemas, né? E ela respondeu assim para mim: estou, mas como é que você sabe que eu estou com problemas? Aí eu respondi: quem nessa vida não tem problemas? Então, a lição desta semana vai justamente trabalhar essa ideia do sofrimento, da dor, das coisas estranhas que às vezes acontecem em nossa jornada de peregrinação aqui na Terra. Nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos crisóis, mas o extraordinário nisso, e a lição vai nos ajudar a ter essa percepção, é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar homens e mulheres, sejam elas mais simples, pobres ou ricas, sejam elas leigas ou profetas, todas elas passando por situações adversas na vida, mas o mais importante nisso é olhar para a vida delas, olhar para o sofrimento delas, as adversidades da vida delas, para perceber a atuação de Deus, a atuação invisível e oculta na vida dessas pessoas, mesmo que oculta, mesmo que invisível na vida dessas pessoas. E isso traz alento, isso traz conforto, porque a maneira como Deus atuou na vida dessas pessoas descritas pela Bíblia é a maneira como ele quer, como ele deseja atuar também na nossa vida, e é isso que vamos estudar durante esse trimestre. Maravilha, né? Que o Deus da graça nos ajude, né, nessas adversidades que nós enfrentamos na vida, a que nós temos a capacidade de ressignificar a nossa história, a nossa existência pela graça, pela misericórdia e pelo cuidado de Deus. Pastor, a lição dessa semana, que coisa linda, né? Um dos salmos mais importantes da Bíblia, né, que é o Salmo 23. E o título da lição é O Crisol do Pastor, né? E o texto áureo é o Salmo 23, versículo 3, que diz: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. O que significa o crisol do pastor? Como nós poderíamos introduzir essa lição com base nesse tema que ele puxa e com base nesse texto áureo do Salmo 23, versículo 3? Olha, primeiramente é importante a gente entender que a natureza pactual do Salmo, ela é fortemente enfatizada pela fala inicial: o Senhor é o meu pastor. Essa expressão, essa frase, o Senhor é o meu pastor, é a base para todo o Salmo 23. É a base, é o alicerce, é o fundamento para tudo que está escrito no Salmo 23 está orbitando, conectado com a expressão o Senhor
é o meu pastor. É claro que o sentido, quando o texto diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade, a tradução mais adequada seria o Senhor é o meu pastor e por esse motivo de nada eu tenho falta. Não é no sentido de que Deus vai prover tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer, mas é no sentido de que se você tem a Deus, então você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Segunda coisa, Davi, ele declarou que este Senhor é o seu próprio pastor. Na verdade, ele está aqui, professor Matusalém, adequando uma linguagem que, que era muito comumente usada para descrever ou para aplicar a nação de Israel. Você encontra isso, por exemplo, em Salmo 79, 13, Salmo 95, 7, Salmo 100, verso 3, Isaías 40, verso 11, Ezequiel, capítulo 34. Depois os amigos podem voltar a esse vídeo, pegar esses textos e lê-los com mais tranquilidade, né? Então, Davi, ele aplicou esse termo a si próprio. Aí, da mesma forma, eu digo que os crentes de hoje, os cristãos de hoje, eles podem falar em termos pessoais da obra de Cristo na sua vida, assim como Davi falava de forma pessoal das obras de Deus na sua vida. Inclusive, até mesmo Paulo, em Gálatas 2, verso 20, ele disse assim, ele me amou e se deu por mim. Que essa expressão, ele me amou e se deu por mim, é a obra do pastor, do sumo pastor. Não é? Bom, uma outra coisa importante é que, justamente como Deus providenciou que aos filhos de Israel nada faltasse após o êxodo, assim também ao crente individualmente nada lhe faltará, levando em consideração que o foco aqui não é o materialismo, o foco aqui não é o existencialismo, o foco aqui é que em Cristo de nada temos falta. Em Cristo nada temos falta. Agora, a respeito do verso 3 do Salmo 23, a função do pastor com respeito ao rebanho como um todo é aqui, de certa forma, particularizada por seu cuidado pelas ovelhas de forma individual. Individual. Eu quero já aproveitar e falar também do verso 4, 5 e 6, que diz assim, se Deus, o verso 4 vai dar a lição, o seguinte ensinamento, se Deus é quem está com a pessoa, por que então a pessoa deveria temer? Não é? E a ideia por trás do verso 5 é que a cena muda de alimento e água destinadas a ovelhas ali no pasto para banquetes fartos para humanos. O que o óleo, o sentido do óleo nesse contexto, a gente deve se lembrar que o óleo no passado era usado para ocasiões festivas. E juntamente com o bálsamo, perfumes, simbolizava a alegria. O óleo também era usado, o azeite também era usado para ungir aqueles que eram recebidos em casa. Ok. Ô pastor, e essa expressão, né, no tópico 2 da lição, que traz locais, diz na jornada, né? Do verso 3, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que é que significa essa caminhada, essa jornada que nós traçamos nesse mundo, e agora o salmista está pedindo para que Deus redirecione a vida dele. Esse redirecionamento, o que é que significa quando ele diz, guia-me pela vereda da justiça? É uma necessidade do ser humano de mudar a perspectiva, mudar a rota de vida? A gente poderia entender essa expressão de duas maneiras, né? Porque existe uma discussão a respeito do sentido desse veredas de justiça. Alguns entendem que o termo significa uma situação permanente na eternidade, onde eu desfrutarei da justiça, da justiça nos tempos da eternidade. Mas outros também fazem a aplicação de veredas da justiça como significando a jornada até essa eternidade também, mas com o pressuposto de que o presente ele se
alicerça com a promessa do futuro. Então, nesse caso, Deus não ensina as suas ovelhas, nesse segundo entendimento, Deus não ensina as suas ovelhas a verdade para que vivam na falsidade, mas para que vivam em novidade de vida. Inclusive, é importante ressaltar, dentro desse contexto, se a gente aplicar esse sentido à nossa jornada do presente, é importante entender que a natureza da ovelha é corrupta, é ímpia, e a ovelha está condenada. Então, por esse motivo, a ovelha não pode receber a bênção e a graça de Deus, a não ser que aceite nascer de novo, para viver em novidade de vida, né? Se houver disposição, se existir disposição para nascer de novo, negando a si mesmo, então a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus convertem a iniquidade da vida pecaminosa em educação na justiça, como descreve, por exemplo, Paulo em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Inclusive, no verso 17, ele vai dizer, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, como eu já disse anteriormente, alguns acreditam que o contexto talvez esteja fazendo referência ao período da eternidade em si. E, todavia, a gente pode sim se abdicar dessa promessa no nosso presente. Um presente que se sustenta, que se consolida por uma promessa baseada no futuro. E no verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí ele fala, a tua vara e o teu cajado. Qual o significado, né, desse cristão que Deus o coloca no caminho da justiça, mas mesmo que a sombra da morte, mesmo que algo inesperado venha acontecer, o crisol, né, vem acontecer na vida, o que significam esse bordão, esse cajado do pastor? Qual o simbolismo que existia no passado, né, quando o pastor literalmente conduziu, o pastor Davi, que é o autor do Salmo, ele conduzia as suas ovelhas, vamos dizer, essa peça que ele usa para proteger a sua ovelha, o que é que isso significa para cada um de nós hoje? Olha, a realidade, professor, é que todos nós passaremos pela morte. Todos nós passaremos pela morte. Então, a morte é inevitável, a não ser aqueles que serão transladados quando Jesus voltar. Mas, com exceção desses, exato, todos nós passaremos pela morte. A promessa de Deus é que, em toda fase da vida, em especial as mais temidas, a promessa de Deus é que ele estará sempre com o seu povo. Eu gosto de pensar o seguinte, é igual, por exemplo, José, como diz em Gênesis 50, verso 25, que ele fala para levar os seus ossos para Canaã, quando Deus visitasse Israel. E o curioso é que José, mesmo morto, sendo apenas ossos, atravessou o deserto e entrou em Canaã, e muitos dos vivos não entraram. Eu gosto de usar essa ilustração para fazer uma aplicação homilética de que, mesmo na morte, aquele que foi leal, aquele que se manteve até o fim em aliança com Deus, mesmo morto, jamais será esquecido por Deus. Então, todos nós fatalmente passaremos pelo vale da sombra e da morte, todos nós. Mas essa não é uma preocupação que nós devemos ter, porque, como eu já disse anteriormente, a promessa do presente, aliás, a vivência do presente, ela vive na esperança da promessa do futuro. Então, nosso presente é tão atual para o futuro quanto é, na realidade, como presente. Porque a gente vive, a gente luta, a gente permanece em pé, a gente permanece leal a Deus por causa de quê? Por causa de uma promessa estabelecida para ter cumprimento no futuro, que é a promessa da eternidade, a promessa em que a morte será vencida definitivamente, não é que a morte será lançada, a morte e o inferno serão lançados, aliás, a morte será lançada no inferno, não é isso que diz a Escritura? Representando o fim da morte. Então, o Senhor é o nosso pastor e ele não nos faltará, né? Mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ele é o nosso cuidado, ele é o nosso respaldo para superar todas essas adversidades, inclusive o vale da sombra da morte, pois significa exatamente, se cessar a minha vida aqui, Deus tem algo maior, algo melhor
quando Jesus voltar com poder e grande glória? Seria isso? A ideia central é a seguinte. Veja, é o que eu falei no início. Todo o salmo está alicerçado, fundamentado na expressão: o Senhor é meu pastor e por esse motivo de nada tenho falta. Isso. Ou seja, mesmo que seja na morte, eu não tenho falta de vida. Mesmo na morte, eu não tenho falta de vida. Isso me faz lembrar de Jesus quando ele disse assim: aqueles que estiverem mortos, ainda que mortos, viverão. Por quê? Porque a garantia dele não é o presente em si, mas é a promessa do futuro. Eu vivo conectado com o futuro. Eu vivo com o pensamento no futuro. E eu vivo com a certeza no presente por causa do meu futuro. Bacana, coisa bacana, né? E depois ele traz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Qual o significado, pastor, dessa expressão: preparas-me uma mesa na presença do meu adversário? O que é que significa esse aspecto tão importante desse pastor que não nos falta? Ok, vamos lá. Mesa, tanto na cultura antiga quanto na cultura atual, inclusive até mesmo na cultura oriental, a mesa, quando estão ali reunidos, se alimentando, representa duas coisas de maneira especial: intimidade e familiaridade. Intimidade e familiaridade. Representa uma reunião familiar. Mesmo sendo o Rei dos Reis, fazendo aplicação agora, mesmo sendo o Rei dos Reis, ele não se recusa, ou Deus não se recusa, Jesus não se recusa a receber ou admitir em sua mesa os pecadores, os pedintes, as ovelhas desgarradas. Então, a mesa ela é preparada, inclusive, conforme o próprio texto afirma, na presença daqueles que perseguem as ovelhas. Ou seja, eles são enaltecidos na frente daqueles que se consideravam inimigos. Ele é honrado diante daqueles a qual foram perseguidos. Então, a mesa é preparada para aqueles que se apegam com total confiança no maior pastor, que é Cristo. Entendeu? Então, aí, trazendo a ideia do óleo que eu estava explicando lá atrás, sim, o óleo ele era usado para ungir aqueles que estavam sendo como hóspedes, sendo recebidos, mas o óleo também era usado, o azeite era usado também para ungir reis e sacerdotes. Ou seja, esse azeite que é colocado sobre os hóspedes é para dizer para eles: agora vocês fazem parte da família. Agora vocês são especiais. Vocês agora são recebidos como pessoas íntimas. E é assim que Deus está tratando todos os seus filhos. Que coisa maravilhosa, né? Pastor, aí tem uma promessa, o último tópico da lição, uma promessa na jornada. O Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida, né? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que promessa maravilhosa! Qual o significado dessa promessa maravilhosa nessa jornada de aflição, de sofrimento, de adversidade, de doença, de morte, vivenciada pelo cristão, e a certeza do pastor? Que bênção é essa? Então, observe, se hoje não vivemos sobre o manto da bondade e da misericórdia, devido ao contexto mal do pecado, e por isso a gente sofre intensamente nessa terra, mas na eternidade, misericórdia e bondade de Deus seguirão por toda a eternidade com todos os remidos. A ideia central é essa, é que na eternidade, quando a gente estiver fora desse mundo, bondade e misericórdia, a gente vai viver sobre o manto da bondade e misericórdia eterna de Deus. Por isso que o texto termina dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, trazendo a ideia de eternidade. Mas, aplicando aos dias de hoje, a gente pode já sentir, já vivenciar, experimentar essa bondade e misericórdia, embora ela esteja projetada para a eternidade, para o fim dessa geração, dessa terra, e o início de uma nova vida em Cristo, uma vida de eternidade. A gente pode experimentar, vivenciar as promessas dessa bondade, dessa misericórdia, hoje, em nossos dias, porque é graças a ela, afinal de contas, é graças a ela que nós teremos o direito, pelo mérito de Cristo, de viver eternamente no mundo onde habita justiça, onde habita bondade constante e misericórdia constante.
Ah, sim, um detalhe a mais. A expressão, Ok. a expressão casa do Senhor aparece em toda a Bíblia mais de 400 vezes. Algumas vezes ela vai representar o povo de Deus, como descreve Hebreus capítulo 3. Em outra ocasião, vai representar o templo, o santuário, como descreve 1 Reis, ou 1 Crônicas 3, verso 1. E em uma ocasião ou outra vai representar o próprio corpo, o próprio templo, Jesus, como sendo Jesus, o próprio templo. Então, independente da maneira como é citada a casa do Senhor, ela é citada como ideia máxima de eternidade, salvação e de eternidade, de vida abundante, profundamente abundante e eterna, sem fim. Amém. Pastor, e concluindo, né, a nossa lição, quais são os pontos que o senhor poderia destacar nesse momento para que os nossos ouvintes eles possam, na verdade, cada vez mais na sua vida, na sua jornada de adversidade, o que é que eles podem ter certeza, o que é que eles podem ter de convicção com o Senhor, que é o nosso pastor? Eu vou reforçar o pensamento de Davi quando ele diz: o Senhor é meu pastor e por esse motivo de nada eu tenho falta. Tem um salmo que me faz lembrar desse salmo de Davi, que é o Salmo 73 de Asaf. O Salmo 73 de Asaf, o verso 25 diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, Asaf dizendo assim: o que mais eu tenho? Eu não tenho nada, mas tem uma coisa que para mim é tudo. Se eu tenho a Deus, então eu tenho tudo. Então Asaf está dizendo que a essência da vida dele não é a riqueza, não são os bens materiais, não são os confortos da vida, não são as benéficos da vida. Asaf está dizendo o seguinte: o que eu tenho? O que eu tenho na terra não vale nada, mas eu tenho algo que vale tudo. Eu tenho a Deus. E Salmo 16 também, verso 2, em Salmo 16, verso 2 diz assim, observe. Salmo 16, verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Olha o que ele diz, olha que impactante. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Então, com base nisso, reforçando o pensamento da própria lição, você pode não ter nada nessa terra, mas se você tiver a Cristo, gente, amigos, você tem tudo. Tanto é que eu tenho uma frase que eu cito muitas vezes, por onde eu prego, e a frase é a seguinte: se nada nesta vida der certo, ou seja, tudo deu errado, tudo deu errado. Então, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. A única coisa que a gente tem que, de fato, se preocupar para valer é de ter aquilo que é mais importante, que é a fonte da vida, que é Cristo, que é o próprio Deus. Inclusive, eu falo para as pessoas que temem a morte, eu digo assim: você não tem que temer a morte, você só tem que temer a maneira como você vai morrer, sem Deus ou com Deus. É a única preocupação que deve existir no seu coração. Amém. Gostaríamos de agradecer ao pastor Gilberto Tais pela presente, pela brilhante explanação. Tenho certeza que vai ser extremamente importante para que nós possamos ter essa experiência com esse pastor maravilhoso, o nosso pastor que tem nos ajudado, né, Jesus Cristo, a caminhar nessa jornada de tanta adversidade, desse mundo escuro de erro, pecado e morte. Pastor, muito obrigado. Gostaria de pedir ao pastor, neste momento, que fizesse a oração final para que nós pudéssemos encerrar. E pedimos a você, compartilhe o nosso canal, que você possa também dar um like aí no canal, e muitas novidades vão acontecer nos próximos dias para a honra e glória de Deus. E que Deus continue nos abençoando sempre. Pastor, a oração final, por favor. Pai querido, obrigado por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado por nunca se esquecer da gente. Obrigado por não ter pego este planeta e jogado nos confins do universo. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nos dá esperança de uma vida melhor. Louvado seja sempre o teu nome. Não há palavras que possa a gente falar da altura da nossa gratidão, do que realmente do que o Senhor representa para a gente. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Nos perdoe, derrama teu Espírito sobre a nossa vida. É o que suplicamos
agradecidos no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado aos ouvintes. E que Deus nos abençoe. E até o próximo sábado. Tenha um sábado abençoado, um sábado deleitoso na presença do Senhor.